pessoal, começando mais uma aula de português. A gente vai estudar hoje na página 69 o uso de conjunções em textos argumentativos, tá? A gente estudou agora nas aulas anteriores, tá? Um artigo de opinião que são textos argumentativos, tá? Que é um texto argumentativo, e a gente vai ver agora, né, o uso de conjunções nesse tipo de texto, tá? A gente já estudou conjunções, né, palavras que dão sentidos, e sentidos de adição, de oposição, enfim, a gente viu algumas conjunções desse tipo e a gente agora vai ver conjunções, né, o uso dessas conjunções em textos argumentativos. E aí a gente vai ver ainda um pouco sobre o texto que a gente leu, né, falando sobre a vacina, né, a importância da vacina, se eu não estiver enganado, era o título do texto. Tá aqui, importância da vacina, tá? A importância da vacina. Então a gente vai ver ainda sobre esse texto. Atividade prática, gente, 69 até 73, tá? Bastante, tem algumas coisas pra gente fazer, uma atividade mais longa um pouco, mas que vai dar tudo certo, tá? Então vamos nós. O uso das conjunções em textos argumentativos. O esquema gráfico a seguir foi elaborado com informações do artigo A Importância da Vacina. Leia e responda as questões. Então nós temos aqui, tá? Um esquema gráfico aqui falando sobre algumas coisas, ó, destacando alguns pontos desse esquema gráfico. Ele destaca a opinião da autora, argumento a favor da opinião, argumento contra a opinião e conclusão da autora, tá? E aqui tem os argumentos. Algumas pessoas não estão vacinando seus filhos. Acredito que essa atitude pode prejudicar outras pessoas. Isso é a opinião dela. Aí temos argumentos a favor da opinião, que apoiam. E por meio das vacinas é possível erradicar certas doenças, como febre amarela, a paralisia infantil. Né? Argumento contra, mas as pessoas que são contra as vacinas, evitando a imunização, isso possibilita a transmissão dessa doença. Conclusão da autora, portanto, doenças que poderiam ter sido erradicadas voltam a aparecer ou não são eliminadas. Tá? E aí a gente vai ver sobre esse texto agora, sobre essas conclusões aqui agora, tá? Retirada do texto. E diz o seguinte, ó, no esquema, o que há entre a opinião da autora e a conclusão da autora? Simples. Tá aqui a opinião, tá aqui a conclusão, né? O que é que tem entre essas duas coisas, tá? Vocês vão colocar aqui na letra A o que é que tem entre essas duas opiniões, tá? Aliás, entre a opinião e a conclusão. Que palavras introduzem o argumento a favor e o argumento contrário e a conclusão da autora? Ou seja, quais são quais as conjunções que introduzem essas opiniões, tá? Aliás, esses argumentos, tá? Os dois argumentos e a conclusão. Quais são as palavras que introduzem essas conjunções? Introduz, gente, é o que vem antes, tá? Introduz é o que vem antes do momento em que ela fala o argumento dela, onde ela fala a conclusão dela. E ela usa algumas conjunções, tá? Ou seja, introduzindo essas falas. Vocês vão colocar aqui todas essas falazinhas que introduz, tá? Moleza. E aí, vamos lá. As conjunções são usadas para organizar as partes de um texto e estabelecer relações e sentido entre suas partes, tornando o texto mais coerente. Aí nós temos as conjunções aditivas, né, que tem a função de inserir argumentos favoráveis. Temos as conjunções adversativas, servem para inserir argumentos contrários. E as conjunções conclusivas, né, inserem uma conclusão à opinião. Complete as sentenças com as conjunções do quadro a fim de estabelecer corretamente as conexões entre suas partes. Aqui, gente, eu vou explicar para vocês. Ó. Aí nós temos aqui algumas conjunções aditivas, que é e, mais ainda, mais também, nem, tá? Aí nós temos a adversativa, que é contudo, entretanto, mas, não, bastante, no entanto, porém, todavia, né? E nós temos conclusivas algumas, assim, então, logo, por conseguinte, por isso e portanto. Ou seja, essas palavras aqui conclusivas é sempre quando você vai começar uma conclusão de alguma coisa, sempre você conclui com assim, ou então, logo, logo se vê que isso aconteceu. Por isso eu concluo que isso aconteceu, portanto isso acontece, enfim, você vai concluir sua fala, tá? Por seguinte, eu confesso que é um pouco mais difícil de você usar, mas por seguinte também é uma conjunção conclusiva, tá? E as outras são adversativa e aditiva, tá? Aditiva, gente, é quando você vai adicionar mais alguma coisa, né? Né? E outra coisa, mais ainda, mais também, nem, tá?
Ok, e aí vamos lá. Então você vai concluir aqui, você vai concluir essas frases, tá? Com essas aqui. Por exemplo, há pessoas que não gostam de ir ao médico, aí você vai concluir com uma aditiva. E esse segundo espaço, preferem tomar, remédios por conta própria. Aí você coloca uma dissertativa aqui para concluir. Esta não é a prática mais indicada nesses casos, e aí você conclui, certo? Então começa com a aditiva, né, a dissertativa, e conclui com uma conclusiva, tá? Que fica no final. E sempre assim, sempre nessa ordem, uma daqui, uma daqui, uma daqui, tá? São 3 espaços. Só que, gente, não tem uma específica para cada caso, tá? Por quê? Porque tem umas que têm os mesmos sentidos, né? Tem umas que têm o mesmo sentido. Por exemplo, mas, no entanto, contudo, entretanto. Quase todas elas têm o mesmo sentido, dependendo onde você vai colocar, tá? Então não tem uma específica certa. Você vai colocar a mais adequada, a que se encaixa melhor no teu texto aí, tá? Então você procura ler direitinho e coloca aqui se encaixa melhor nesse espaço, mas não vai ter uma específica para cada caso, tá? Fiquem tranquilos. Ok? Então vocês vão fazer isso em todas as 3, ó. Tanto na A, na C e na B. A, B, C e D, nessas 4 opções. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vão concluir, vão completar com aquelas conjunções que estão no quadrinho. E aí nós temos agora a conclusão daquele quadro lá, ó, mais um gráfico, tá? Aqui agora ele acrescentou aqui mais uma opinião, né? Mais alguma coisa. Vamos ver. Isso aqui a gente já leu e aí ele conclui. Porque esse assunto não diz respeito apenas a um indivíduo, tá? Aí o argumento a favor da opinião ele conclui aqui. Por isso, as vacinas são obrigatórias e gratuitas, de maneira que todos tenham acesso a elas, tá? No argumento contrário e conclusão aqui, ele conclui, segundo estudos e pesquisa, vacinas são seguras e eficientes. No caso dessa, tá? Argumento contra, tá? E aí, no caso esse aqui nem tem uma específica, né? Ele só conclui, não é uma para cada argumento. Ele só acrescentou mais alguma coisa, tá? No esquema, o que integra e une a opinião aos argumentos é a conclusão. Você vai responder se o que integra se o que junta, tá, gente? Integra é o que junta. Está perguntando aqui se o que junta a opinião e os argumentos é a conclusão. Ou seja, essa conclusão aqui é o que junta os argumentos, esses 2 argumentos, e a opinião, ou seja, essa conclusão aqui é que está dando sentido a esses 3, o primeiro aqui, você vai dizer aí que sim ou que não e vai explicar, tá? E a B, que palavras introduz essas informações, ou seja, a mesma coisa que a gente fez na página anterior, porém agora a gente está falando dessa parte amarela, tá? As palavras que introduz, ou seja, as conjunções que começam essas frases, né? Que introduz, que vem antes das afirmações, tá? Essas informações. E aí nós temos a mesma coisa agora, tá? Mesma coisa, só que agora é o seguinte, tá? Vamos lá, tem outras conjunções aqui. As conjunções também podem ser usadas para acrescentar informações que sustentam opiniões e argumentos. Aí temos as conjunções explicativas, tem a função de inserir uma explicação e esclarecer a opinião. Temos as conjunções causais, tá? E consecutivas, servem para expressar as causas e as consequências de um problema ou da solução para um problema. E já as conjunções conformativas servem para acrescentar a citação de especialistas ou das instituições relevantes. Aí aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Naquela questão dessa mesma forma, vocês estavam acrescentando aqui, né, as conjunções no texto, né? Dessa forma elas já estão, ó. Nessas opções elas já estão, ó. Por exemplo, porquê, tá aqui o porquê, ó, tá? Ela já colocou as conjunções, eles só querem que você complete a frase, tá? E aí é da mesma forma, você vai completar da forma que você achar coerente. Por exemplo, as pessoas deveriam se vacinar, porque aí você vai dizer aí por que as pessoas deveriam se vacinar, tá? De uma forma que faça sentido, ou seja, você tem que fazer sentido o porquê aqui, tá? Colocar algo que faça sentido. Por exemplo, as pessoas deveriam vacinar, porque, aí se você continuasse, porque, deixa eu ver, algo que não faz sentido. Porque também, não sei o que, por exemplo, se você continuar aqui, porque também tem isso, tem aquilo, ou seja, não ia ficar tão fazendo tanto sentido, né? Porque também,
tá? Você tem que colocar aqui algo que faça sentido ao porquê, ou seja, a conjunção, tá? A outra aqui é as pessoas deveriam se vacinar, por isso eu, tá? Por isso eu, e você continua de forma que faça sentido. Tá certo? Da mesma forma em todas, tá, gente? Da mesma forma em todas. É só para você continuar as frases de uma forma coerente aí, tá? E sempre prestando atenção nas conjunções. Por quê? Porque as conjunções é que vai dizer o que é que você vai fazer. Ó. Se ela terminar com uma conjunção que está na explicativa, então você sabe que a frase é uma explicação, você está explicando, você vai explicar alguma coisa. Se terminar com alguma dessas conjunções que está na forma casual, tá? O que é a forma casual? Forma casual tá aqui, ó. Casual servem para expressar causas e consequências de um problema. Então você vai continuar completando alguma causa e algum problema aqui nessa oração. Se terminar com alguma conjunção que está aqui na consecutiva, serve para acrescentar citação de um especialista ou de dados relevantes, tá? Então você vai acrescentar uma citação aí importante, tá? E é isso. 72, temos a 73, né? A 73 é muito fácil, tá, gente? Nós temos substitua as expressões destacadas por conjunções, tá? Conjunções conformativas e reescreva as sentenças fazendo os ajustes necessários. Ou seja, onde está destacado aqui, você vai trocar por uma dessas palavras, tá? E você vai reescrever a frase inteira. Porém, quando você muda essas palavras, por exemplo, na minha opinião, você vai mudar por uma dessas palavras, então vai mudar alguma coisa. Você não vai colocar, você não vai tirar, por exemplo, colocar uma dessas palavras, tirar na minha opinião, e aí vai perder o sentido se você não alterar alguma coisa, tá? Então você vai reescrever ela alterando de uma forma que ela fique fazendo sentido. Pode ser qualquer uma das três, tá, gente? Lembrando então que nós temos duas frases e três aqui, temos três expressões destacadas aqui, tá? E aí uma vai ficar sem ser usada, você vai usar duas que façam mais sentido nas frases, certo? Então nós temos, na minha opinião, a vacina é uma importante medida preventiva, pois várias doenças já foram erradicadas por causa dela. Então você vai reescrever essa frase tirando na minha opinião e colocando uma dessas três aqui, palavra destacada. E aí você altera o que for para alterar. Temos ouvido notícias de casos de doenças que, no passado, tinham sido erradicadas no nosso país, disse Nariane, analista judiciário federal. Então, quando chegar aqui no disse a Noriane, né? Ariane não, Noriane, você vai trocar por uma dessas três palavras aqui, certo? E aí, se tiver de mudar alguma coisa, vocês mudam, para que fique fazendo sentido a frase, ainda mesmo depois de ter alterado a palavra, certo? Ok, gente, é isso. Vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau. Até a aula ao vivo.